Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa para perguntar-lhe, embaixador, como é que viu aquela que era a decisão esperada, mas durante muitos meses mantida como apenas uma alternativa de Joe Biden acabar por desistir das presidenciais norte-americanas. Entretanto, e para já, nesta primeira semana em que Kamala Harris é a nova candidata à presidência pelos democratas, aparentemente as sondagens mexeram no sentido positivo exatamente dos democratas. Como é que viu tudo isto, embaixador? Bom, desde já não era muito evidente da última vez que falámos aqui que Joe Biden estivesse disponível para abandonar a sua teimosia, digamos, de ir até ao fim nestas eleições. Era muito evidente para toda a gente, julgo, até para o próprio, que a sua fragilidade física, não tanto a fragilidade psicológica, porque no plano das ideias, como aqui já falámos, Joe Biden tinha, digamos, o discurso certo. O que havia era um problema da sua explicitação e do modo físico de transmitir isso, e mais do que isso, numa América para quem o líder, o presidente, é uma figura de vigor, que no fundo corresponde a um certo vigor do país, ter uma pessoa que dava um sinal de crescente fragilidade, e a questão crescente é importante, criava a ideia de que, em primeiro lugar, face a um Trump bastante agressivo e afirmativo, os democratas apresentavam alguém que ia num declínio evidente, e mais do que isso, que não dava garantias nos próximos 4 anos conseguir assegurar a presença dos Estados Unidos com o vigor necessário, com as viagens, com os contactos, com a expressão natural. Biden talvez tenha levado longe demais a sua teimosia, na ideia que ele tinha de que era o melhor candidato ainda para derrotar Trump, e depois terá havido uma pressão que essencialmente, ao que parece, terá vindo daqueles que são os doadores financeiros para as campanhas e que são essenciais para a colocação dos anúncios em televisão, etc. O que se passa nos Estados Unidos é completamente contrário ao que se passa na Europa. Nos Estados Unidos, cada um arranja o dinheiro que quiser, faz os anúncios de televisão que quiser, consegue toda a publicidade que quiser, paga por quem tem dinheiro para o fazer, e que muito provavelmente muitos deles estarão interessados em que aquela pessoa seja eleita para que os seus interesses sejam favorecidos, porque isto não é feijões. E portanto, na Europa uma coisa destas seria impossível, porque as campanhas têm regras relativamente ao financiamento. Nos Estados Unidos também têm algumas regras, mas é um free for all. E, portanto, esta pressão terá somada seguramente àquilo que era a posição dos líderes, quer no Senado, quer na Câmara dos Representantes, os líderes democráticos. A antiga presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, também. Vários setores democráticos, mais ou menos discretamente, foram pressionando Biden, e, talvez com o pretexto de um súbito Covid, Biden acabou por ceder. E ao ceder pôs-se o problema de imediato de quem é que lhe ia suceder. Óbvio, o que era mais óbvio é que fosse a sua vice-presidente, mas não era completamente óbvio que não pudesse haver dentro do Partido Democrático um movimento no sentido de dizer, não, nós também aqui estamos, e tendo em conta que isto não é uma espécie de uma monarquia hereditária, nós também queremos ser contados e tidos em consideração. Aparentemente o Partido Democrático teve um sentimento de salvação nacional ou salvação partidária, que foi dizer, bom, nós temos que aproveitar aquilo que é quem está ali, não vale a pena estar a criar, porque é difícil criar uma imagem nacional de um novo candidato. É que nós enganamos-nos às vezes a pensar que os Estados Unidos são um país de uma dimensão gerível. Não, os Estados Unidos são do tamanho da Europa, e portanto criar um novo candidato com uma dimensão nacional não é a mesma coisa do que num pequeno país em que há muita gente que é conhecida. E, portanto, Kamala Harris, que tinha sido acusada durante o mandato de Biden de não ter tido uma performance muito eficaz nos dossiês que lhe tinham sido atribuídos, em particular no dossiê das migrações e do controle da fronteira, era na realidade quem estava mais à mão
E isso acabou por, de certa maneira, facilitar a sua vida. Convém dizê-lo, e portanto Kamala Harris apareceu, ninguém apareceu a contestá-la, ela rapidamente conquistou não apenas os doadores, mas também muitos dos votos que estavam previstos nas primárias que estavam para Joe Biden e que se transferiram para ela, e muito rapidamente tem a maioria. Bom, e não apareceu ninguém, agora o problema vai se pôr em relação ao seu vice-presidente. Dito isto, convém voltar atrás um bocadinho. Nós, na semana passada, gravámos o nosso programa quando estava a começar a Convenção Republicana. E a Convenção Republicana correu muito bem a Joe Biden. Correu muito bem, estava a correr muito bem a Joe Biden, peço desculpa, a Donald Trump. Estava a correr muito bem a Donald Trump. E a convenção foi um sucesso. A apresentação do seu vice-presidente, do candidato a vice-presidente J.D. Vance, foi, digamos, complementar com aquilo que foi a demonstração de Trump. Trump tentou no início um registro statesman-like de estadista, mas depois percebeu que os aplausos para o estadista num público como aquele não funcionavam, e então Trump entrou no seu... Trump passou a ser Trump, que é o normal. E, portanto, percebeu que aquele discurso, o discurso errático, demagógico, cheio de mentiras, cheio de inuendos, de insultos até, que era Joe Biden na altura, mas já Kamala Harris, no sentido da sua sucessão, acabou por ser uma convenção, digamos, em que parecia que Trump era levado num andor. A seguir fez o seu primeiro comício com J.D. Vance, e o seu primeiro comício foi no mesmo estilo. Ora bem, tudo isto, no fundo, estava ainda, já vale a pena lembrarmos, sob, enfim, o fundo de imagem que era o atentado contra Trump uns dias antes. Ora bem, hoje, de repente, Joe Biden decide não concorrer, decide desaparecer do cenário, apareceu de imediatamente Kamala Harris, e o que é que acontece? Acontecem duas coisas. Em primeiro lugar, já ninguém fala do atentado contra Trump. Foi um assunto que morreu. E nós pensávamos, e eu próprio pensava, que ia ser algo que Trump ia explorar até ao fim, como se fosse uma perseguição, uma América contra ele, as vozes do Deus que o salvou, etc. Bom, pode ser que isso ainda volte, mas neste momento parece que as coisas já não vão por aí. Por outro lado, tudo aquilo que foi o grande impulso da Convenção Republicana desapareceu com esta novidade. Porque a novidade é um fator extraordinário. Você sabe isso melhor que eu, como jornalista. É uma novidade e não há melhor maneira do que uma coisa nova para afastar uma coisa velha, por muito que ela seja importante. E, portanto, neste momento, quem está com a iniciativa, quem está a aparecer, é Kamala Harris. E já há umas sondagens que a colocam acima de Trump. Vamos ver que as coisas não são necessariamente assim. Vale a pena as pessoas que nos estão a ouvir terem consciência do seguinte: nos Estados Unidos, as eleições perdem-se e ganham sempre por uma percentagem muito estreita de votos. Muitas vezes, a pessoa que tem mais votos não é quem ganha, porque como as eleições são feitas por delegados dos vários estados, pode-se pensar que o sistema é justo ou injusto, mas é assim que as coisas funcionam. Às vezes ganha quem tem menos votos. É famosa a circunstância de Al Gore com George W. Bush, etc. Mas há mais exemplos no passado. E, portanto, neste momento a iniciativa está com os democratas, mas há um eleitorado republicano que está com Trump e que não vai desaparecer de Trump só porque existe Kamala Harris. Pelo contrário, dado que Kamala Harris está a ser colada a uma agenda de esquerda, lá chama-se liberais, os liberais cá em Portugal são de direita, nos Estados Unidos os liberais são de esquerda. A expressão liberais significa de esquerda. Dado que os liberais americanos têm uma agenda que é contraditória com a agenda conservadora dos republicanos, é muito provável que o surgimento de Kamala Harris, que vem da ala mais à esquerda dentro do Partido Republicano, do Partido Democrata, vale a pena dizê-lo, Biden era mais conservador, vai obviamente acicatar as pessoas na área republicana. E por isso, e com isto termino, por isso Kamala Harris vai ter que encontrar um colega para vice-presidente, que terá que ser um homem, que terá que ser um branco, pela lógica normal das coisas, e mais do que isso, e terá que ser alguém mais conservador.
para criar, naquilo que se chama nos Estados Unidos, o ticket, uma coisa mais ou menos equilibrada. Vamos ver se ela mantém esta dinâmica, porque esta dinâmica é para manter até novembro, e até novembro muita coisa ainda pode acontecer. Para uma resposta rápida, embaixador, sendo certo ou achando eu que uma vez que as coisas nos Estados Unidos estão tremendamente extremadas, não existem indecisos, digamos que em princípio o número de indecisos deve ser baixíssimo, uma vez que isso implica exatamente que os extremos sejam fechados na sua máxima força. Diria, embaixador, que o segredo da vitória de Kamala Harris está nos democratas que não estavam disponíveis para votar em Joe Biden? Não concordo, António. Não concordo. Os Estados Unidos, os Estados Unidos estão, como você disse, em trincheiras. Há uma trincheira democrática, há uma trincheira republicana. Mas há os chamados independentes, que são quem faz as vitórias. Os independentes são quem faz as vitórias. E os independentes são pessoas que reagem, em particular, pelos chamados temas de nicho. São mais sensíveis à questão do aborto quando estão mais à esquerda, são mais sensíveis às questões religiosas quando estão mais à direita. Essas pessoas não estão necessariamente inscritas no Partido Democrata ou no Partido Republicano. E o convencer esses indecisos é exatamente o truque, é exatamente a constituição do ticket para a presidência. É ir buscar alguém um pouco mais à direita, um pouco mais à esquerda. É ir buscar alguém que represente. Eu lembro-me perfeitamente quando estudar isto, na altura eu não olhava para isto com essa atenção, mas quando John Kennedy tinha como seu running mate Lyndon Johnson, dizia-se Lyndon Johnson vem do Sul, vem de estados mais conservadores e Kennedy vinha do Norte, católico, com umas perspectivas mais abertas. Foi sempre assim. Nos Estados Unidos foram sempre assim constituídos isto. E, portanto, porquê? Porque há muita gente que anda de um lado para o outro e que só se movimenta em função dos seus interesses. Há gente que não está inscrita. Mas, apesar de tudo, por exemplo, em Kamala Harris, em Joe Biden e em Kamala Harris, votaram nestas primárias 11 milhões ou 14 milhões, não sei bem exatamente, de pessoas. Ora bem, estamos a falar tudo de um país com cerca de 200 milhões de pessoas, que estamos a falar de um grande país que são os Estados Unidos. Portanto, os militantes partidários são uma coisa. Depois há um conjunto de pessoas que se movem por interesses diversos e pela simpatia. E provavelmente pela simpatia. E que podem, por exemplo, no caso de Trump, olhar mais para as questões securitárias, por exemplo, a questão da imigração. Trump promete fazer, e isto vale a pena sublinhar aqui, porque isto é da maior importância. Trump disse outro dia que iria fazer uma deportação maior do que aquela que Eisenhower fez. E eu lembro que Eisenhower fez uma deportação em 1954, ninguém fala disto, curiosamente, em que deportou 1.300.000 pessoas, na maioria mexicanos, alguns dos quais tinham nascido nos Estados Unidos, alguns dos quais, portanto, tinham dupla nacionalidade, alguns dos quais estavam legalmente nos Estados Unidos. E nessa altura, quando o mundo não olhava para os Estados Unidos da mesma maneira que olha hoje, com a atenção que olha hoje, foi possível a Eisenhower, que era um presidente saído da guerra e com todo o prestígio, fazer isso. Será que Trump vai conseguir fazer uma coisa maior do que isso? Isto é, mandar embora 1.500.000 pessoas em caminhonetes, mandando-as para o México e depois mandando-as para El Salvador ou mandando-as para Guatemala? Nós estamos aqui num tempo diferente, apesar de tudo, do mundo, independentemente do Presidente dos Estados Unidos ser uma pessoa muito poderosa. Vamos ter aí uns meses interessantes na clarificação disto e mais do que isso, vai ser muito interessante ver como é que agora Trump vai reagir a Kamala Harris. Vai provavelmente ser altamente insultuoso face a Kamala Harris. E Kamala Harris já começou, aliás com um bom discurso no início, a fazer uma espécie de listagem daquilo que são os perigos que Trump vai fazer correr aos Estados Unidos. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. Até lá.